Mais uma vez, motivo de alegria, né, estar aqui dividindo a palavra do Senhor com os irmãos. E sem mais nos demorar, eu quero pedir para os irmãos que você abra a sua Bíblia. Esse aqui é o livro mais difícil de achar da Bíblia, irmãos. Livro de Apocalipse. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Glória a Deus. É o último livro. Glória a Deus. Apocalipse. Obrigado, Senhor. Apocalipse 3, 7. Obrigado, Deus. Irmãos, encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dividir com os irmãos hoje uma mensagem com o tema: sendo um crente que agrada a Deus, sendo um cristão que agrada ao Senhor. Eu creio que todo mundo aqui tem o desejo de agradar ao Senhor. Concorda? Quem quer agradar ao Senhor? Estar no centro da vontade de Deus, ser alguém que agrada ao Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que Deus se agradou delas. Irmãos, lembram de Jó? Quando Deus vai falar de Jó, ele fala assim: homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. E Deus fala a mesma coisa de Noé. Como é bom, como deve ser bom Deus olhar lá do céu e se agradar de você aqui na terra. Esse é o desejo que nós temos nas nossas orações. Quando a gente ora, pelo menos eu tenho esse costume de falar: Senhor, me mostra qual é a tua vontade, me mostra qual é a direção. Então nós temos esse desejo de querer agradar ao Senhor. A Bíblia fala, nos mostra em vários versículos, que Deus, ele se agrada de algumas coisas. Ele se agrada de ser obedecido, ele se agrada de ser adorado. E esse texto que nós lemos aqui, ele faz parte de 7 mensagens que o Senhor deu ao apóstolo João para enviar ali às igrejas da Ásia. Ele mandou 7 cartas para 7 igrejas. Dessas 7 cartas, apenas 2 igrejas não foram repreendidas: a igreja de Esmirna e a de Filadélfia. A gente pode dizer que a atitude dessas igrejas agradaram ao Senhor. E a igreja, ela é composta de quê? De pessoas. Se essas igrejas agradaram ao Senhor, nós podemos crer que as atitudes desses crentes agradaram ao Senhor. Aleluia. Eles estavam agradando ao Senhor. Então, através desse texto, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, de pessoas que agradam ao Senhor. Obrigado, Deus. Só para os irmãos se situarem, o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer. Ele não morreu pelo martírio. Ele foi colocado, né, numa
prisão numa ilha. Era uma ilha que tinha uma prisão dentro de uma ilha, a ilha de Patmos. E ali ele ficou até morrer. E no capítulo 1, ele fala que ele se encontrava nessa ilha. Não porque ele foi mandado lá pelos romanos, mas ele se encontrava lá por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes as pessoas do mundo acham que elas estão dirigindo a história, mas não. O Senhor tem a história na mão dele. Às vezes você acha que é você que está decidindo algo, que o mundo está indo para uma direção, mas Deus ele tem o controle de tudo na palma da sua mão. E quando ele estava nessa ilha, ele teve uma visão. Aqui em Apocalipse 1:12 fala que ele teve uma visão. E ele diz que ele voltei para ver quem falava comigo. E voltava e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E ele vai dar aqui a descrição do Cristo que ele viu naquele momento, o Cristo glorificado. E ele diz: o filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, Jesus hoje ele não é mais aquele Cristo da cruz, aquele Cristo humilhado, aquele Cristo sofrido, aquele Cristo que foi ali torturado pelos soldados, não. Hoje ele é esse Cristo aqui, um Cristo imponente, com o corpo glorificado, semelhante ao corpo que eu e você vamos ter um dia, quando nós chegarmos no céu. A imagem foi tão maravilhosa, tão sobrenatural, que João fala que ele caiu como morto. Só dele virar para trás e ver quem falava com ele, ele fala que ele caiu como morto. E quando ele estava caindo, ele disse que o Senhor colocou as mãos no ombro dele e falou assim: levanta, escreve tudo que você vai ouvir. E ele escreve 7 cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a última. Filadélfia, irmãos, é a que nós vamos falar aqui. Essa palavra Filadélfia é filéus, ela significa aquele que ama o seu irmão. Nós temos exemplos de amor na Bíblia, né, que é o amor eros, o amor ágape, e tem o amor filéus, que é o amor entre irmãos. Então essa palavra Filadélfia, ela significa isso, aquele que ama o seu irmão. Foi uma homenagem ao amor do rei Álamo, ao seu irmão. Seu irmão. Em cada igreja que o Senhor mandou carta, não. Ele se apresenta de uma forma e ele faz uma promessa. Se os irmãos olharem, vocês vão ver. Verdade. E ele não repete essa apresentação em nenhuma delas, e nem a promessa. Nessa que nós lemos, capítulo 3:7, olha como que ele se apresenta. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas. Quem está dizendo? O santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. É como o Senhor se apresenta. Quem quer dizer o santo? Ele está dizendo assim que ele é o santo. E todas as vezes que nós vemos santo na Bíblia, o sentido da palavra santo na Bíblia não é o sentido santo que a gente vê no mundo. Ah, fulano é santo, fulano foi canonizado pelo santo. Não é isso. Na Bíblia, o sentido de santo é separado, diferente. Então, quando o Senhor está se apresentando como santo, Ele está dizendo que Ele é diferente. Que Ele é aquele que foi separado. E é o mesmo santo que Isaías viu lá na visão, lá em Isaías 6, quando ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão. Ele teve uma visão do próprio trono de Deus, onde os serafins falavam o quê? Santo, santo, santo. Esse é o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Ele também diz que Ele é o verdadeiro. Essa palavra verdadeiro, em grego, é a palavra aletinos, que significa autêntico. Esse verdadeiro é sinônimo de autêntico. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo que Ele é o próprio Deus. Ele é autêntico, não tem outro. Ele é o único. E Ele também está dizendo que é aquele que tem a chave.
Irmãos, todas as vezes, ou praticamente todas as vezes que fala de chave na Bíblia, nós estamos falando de quê? Autoridade. Ele está dizendo que ele tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. E se ele fechar também, ninguém abre. Ele tem autoridade. Ele está se apresentando como aquele que é diferente, que é único e que tem toda a autoridade. Irmão, se ele tem autoridade, se ele tem a chave, quer dizer que ninguém mais pode permitir a entrada no céu a não ser ele. Por isso que ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele tem a chave. É só através dele que você pode ter acesso à vida eterna. Esse é o nosso Deus, é esse que fala com João, o santo, o verdadeiro e o que tem toda a autoridade. E ele continua: conheço as tuas obras. Irmãos, se você quer ser um crente que agrada ao Senhor, você tem que ter obras. E essas obras, elas têm que ser o quê? Conhecidas do Senhor. A palavra de Deus diz que nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As obras não salvam ninguém. Existe um ditado, não é nem um ditado, é uma frase do Espiritismo que diz que sem caridade não há salvação. Irmãos, se você depender só da caridade para ter salvação, você não precisa do Senhor. É só você fazer caridade, você não precisa de Cristo. É uma salvação sem Jesus, uma salvação sem sacrifício. Nós precisamos das boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. As boas obras, elas não salvam, mas se você é salvo, você tem que ter boas obras. Você tem que ter boas obras. Lá em Tiago 2,26 diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Ela é morta. Quais têm sido as nossas obras? Você já olhou para a sua vida e perguntou quais têm sido as suas obras? O que você tem feito pelo reino de Deus? Qual o fruto que você tem gerado? Se o Senhor olhasse agora para você e te chamasse agora, e você fosse passar pelo tribunal, trono branco, tribunal de galardão, onde a Bíblia fala que as nossas obras vão ser colocadas à prova no fogo, será que você teria obras para apresentar ao Senhor? Será que você teria algo para apresentar ao Senhor? Isso aqui, irmãos, não vai impedir você de ser salvo. Não vai impedir você de ser salvo. Mas o Senhor, Ele vai ter galardões, recompensas que nós não sabemos o que é. E Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque seria injusto se o apóstolo Paulo chegasse no céu e ele tivesse sabendo de recompensa do ladrão que foi salvo na cruz. E o Senhor, Ele não é injusto, irmãos. Os dois foram salvos. Os dois foram para o céu. Mas o Senhor vai recompensar ali cada um pelas suas obras. Então, se você quer ser um cristão, um crente que agrada ao Senhor, nós temos que ter obras e boas obras conhecidas do Senhor. Ele diz que: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, a cidade de Filadélfia, ela ficava na fronteira de 3 cidades da Ásia: a cidade de Mísia, Lídia e Frígia. E quando eles viram essa cidade ali, muito antes de Cristo, isso aqui, numa posição estratégica, essa cidade ela não foi convertida numa cidade militar, ela foi convertida numa cidade missionária. Para quê? Para difundir a cultura e a língua grega. Os gregos, eles faziam isso. Quando eles chegavam, dominavam uma terra, eles queriam que aquela terra se tornasse como grega. E a missão aqui de Filadélfia foi tão bem feita que a história diz que poucos séculos depois, aquelas cidades ali em volta já tinham até esquecido qual que era a língua materna deles. Eles tinham abraçado totalmente a língua e a cultura grega. Então ela era chamada de quê? Uma porta aberta para a culturalização grega. E Jesus, sabendo disso, novamente ele disse: eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. Mas para que é essa porta aberta agora?
essa localização privilegiada? Para que eles pudessem pregar o Evangelho. Se vocês olharem no Novo Testamento, Paulo usa muito essa nomenclatura de porta aberta. Ele fala: passamos para tal lugar e ali nos abriu uma porta. Tivemos uma porta aberta em tal lugar. Tivemos uma porta aberta para pregar. Essa é uma nomenclatura normal para eles, de porta aberta. E o Senhor aqui está dizendo que nós temos uma porta aberta. Essa mesma porta aberta eu tenho, você tem hoje. Todos nós aqui temos portas abertas para pregar a palavra do Senhor. Nós não precisamos de público, nós não precisamos de oportunidade na igreja. Nós só precisamos do quê? Abrir a nossa boca. Quem aqui passa um dia inteiro sem ter contato com ninguém? É muito difícil. Às vezes você fala assim: não, hoje eu não saio de casa. Aí eu concordo, você tem contato com ninguém. Mas você não passa 2, 3 dias assim, uma semana. Nós sempre estamos tendo contato com alguém. E essas, irmãos, cada contato que nós temos com alguém é uma porta aberta que o Senhor está colocando diante de nós. Então, se você quer ser um cristão que agrada ao Senhor, você tem que pregar a palavra do Senhor. Você tem que abrir a sua boca, aproveitar as portas abertas que o Senhor coloca diante de você. Foi falado aqui no domingo passado o testemunho da pessoa que foi para o país e pregou e não sabia que ninguém tinha se convertido, achava que ninguém tinha se convertido. Irmãos, nós não temos noção do poder que tem as palavras que saem da nossa boca. Você não tem noção até onde aquela palavra vai. Aquela semente que você planta, você não tem noção do que acontece com aquela semente. Às vezes você fala com alguém aqui, a pessoa nem liga. Mas aí vai passando o tempo, aquela pessoa vai passando por um momento de dificuldade, ela vai lembrar daquela palavra que você falou. E ela vai lembrar daquilo que você falou, nossa, aquele dia o irmão falou isso para mim. Às vezes ela vai te ligar, às vezes ela vai pedir ajuda para outra pessoa que ela sabe que conhece a palavra, às vezes ela vai pegar a Bíblia e vai ler. Às vezes ela vai fechar o olho e vai falar com o Senhor naquele momento. Então nós temos que falar. Se nós queremos agradar o Senhor, nós temos que pregar a sua palavra. E ele continua: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele fala que tem pouca força, a gente entende que aqueles crentes, eles passaram por alguma provação, algum momento de dificuldade, porque ele está dizendo: ó, eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome e guardaram a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? De fidelidade. Aquele que não nega o nome, que guarda a palavra, isso é fidelidade, é ser fiel. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que ser o quê? Fiéis. Nós temos que ser fiéis. O que é ser fiel, irmãos? É você passar por alguma dificuldade e você ser forte, ser corajoso e não largar a mão do Senhor nessa dificuldade. Às vezes, irmãos, tem pessoas que elas passam por uma dificuldade, e a dificuldade é tão grande, a prova é tão grande, a luta é tão grande, a tempestade é tão grande que ela desiste. Ela fala assim: não, eu estou caminhando com Deus aqui, estou passando por essa prova, não adianta caminhar com o Senhor. E ela começa o quê? A buscar outras coisas. Aí ela vai naquela irmãzinha que falaram para ela que benze, ela vai procurar aquela pessoa que dá profecia, e ela vai se dedicar o tempo que ela poderia estar dedicando ao Senhor a outros ídolos. A outros ídolos. E ela larga o Senhor. Ela não confia naquele que é o único que pode ajudar. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao quê? Ao nome do Senhor. É no Senhor que nós confiamos. Isso é ser fiel. Mas da mesma forma que tem você ser fiel na dificuldade, tem você ser fiel também na bonança. Às vezes você vem, tá ali, chora e pede ao Senhor, está passando por aquela dificuldade, e o Senhor é misericordioso, Ele te concede aquilo que você está pedindo. E aquele que te dá o alívio, aquele lá que o irmão Paulo leu hoje, lá em Mateus 11: vinde a mim, todos que estão cansados, eu vos aliviarei, porque eu te alivio. Aí a hora que passa a dificuldade, aí você consegue levantar o pé e respirar, você esquece daquele que te abençoou. E você nem lembra mais de agradecer. Lembra da história dos servos? Quantos servos que foram até Jesus? Pedir para curar? 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Cadê a gratidão, irmãos? Aqueles
Isso é ser fiel também, irmãos. Ser fiel na hora do pouco, mas também ser fiel no muito. Irmãos, e é muito mais difícil ser fiel no muito do que no pouco. Às vezes, quando você está na dificuldade, é muito mais fácil você lembrar do Senhor do que você lembrar quando está na bonança, na hora que passa a dificuldade. Aquela música da Ludmilla Feber, fala, né? Ela fala muito isso, né? Que depois de uma vitória, você está o quê? Com as suas armas abaixadas. É a hora que o inimigo vai chegar para te tentar. Depois de uma vitória, porque a hora que passa aquela luta, você faz o quê? Você abaixa o seu discurso. Então nós temos que ser fiel na hora da prova, mas também ser fiel na hora da bonança. O versículo 9 e 10 ele diz: eis que farei de alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são mais membros, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e eles vão conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, ele está dizendo aqui que Deus vai mostrar aos inimigos que Ele ama eles. É o Senhor mostrar para os seus inimigos, para aquelas pessoas que não gostam de você, que Ele te ama. Ele está dizendo aqui que Ele vai te guardar no momento da provação. E Ele está dizendo que é a provação que vem sobre o mundo inteiro. Eu entendo aqui, irmãos, que Ele está falando da grande tribulação, porque é a provação que vai vir sobre o mundo inteiro. E Ele está dizendo aqui que Ele vai guardar. Há algumas correntes que acreditam que nós, que a igreja, vai passar pela grande tribulação, aqueles que estiverem vivos nesse momento. Eu não creio, irmãos. Eu creio que nós seremos poupados, nós seremos guardados por causa desse versículo e de muitos outros. Eu creio que nós seremos poupados. Nós somos a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro não vai passar a noiva dele na moeda para depois ele casar com ela. Não é o normal que o noivo faz. Então eu não creio que isso acontecerá. No versículo 11 ele diz: venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo para conservar aquilo que você já tem. É algo que você tem e você tem que conservar. Você está caminhando e você vai guardar aquilo que você tem. Ele está dizendo aqui, irmãos, de perseverança. Nós temos que perseverar. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que ser o quê? Perseverante, resiliente. Nós não podemos ser aquela pessoa que qualquer coisinha desiste. Tem que ter perseverança. A palavra de Deus, do início ao fim, ela diz: aquele que o quê? Que perseverar até onde? Até o fim. É aquele que perseverar até o fim. É para esse que está guardado os louros da vitória. Para aqueles que perseveram. Que perseveram. Não seja acomodado, irmão. Ele está dizendo aqui: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Seja perseverante. Não seja acomodado. Fique vigilante. Fique atento. Fique atento. É como se ele estivesse dizendo para aquelas 10 virgens, dizer: conserva o óleo que vocês têm, as prudentes e as outras. Não deixe acabar, fique atento, persevera até o fim. É tão interessante, irmãos, que durante toda a vida o Senhor ele vai nos dando direções. Ele vai nos mostrando o que Ele quer de cada um de nós. Só que nós temos que estar o quê? Atentos à palavra. Nós temos que estar o quê? Em contato com a palavra. Nós temos que estar lendo a palavra, nós temos que estar meditando na palavra, para que você possa entender aquilo que Ele quer de cada um de nós, para que nós possamos o quê? Agradar ao Senhor. E Ele continua: ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus. Irmãos, Ele vai falar aqui no 12 das recompensas de você ser fiel, de você ser perseverante, de você guardar a palavra, de você pregar a palavra e de você ter as suas boas obras. A caminhada pode ser difícil, irmãos. A prova pode parecer grande. Pode parecer que não tem fim nessa noite que você está passando. Pode ser que a tempestade está muito forte.
Olha o que ele está dizendo. Faloei coluna do santuário de Deus. Irmão, o que a coluna faz no prédio? Ela faz o quê? Ela sustenta. Você vai ter a honra de ser aquele que as pessoas vão se apoiar em você. Você vai ser aquele que vai sustentar outras pessoas. Você vai ser feito coluna no santuário de Deus. Glória a Deus. Olha que honra, irmãos, que você vai ter. E ele continua. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja de Jerusalém. Olha a honra. Falou em colunas do santuário, e dali jamais sairão. Irmãos, isso aqui tem uma história. A cidade de Filadélfia, ela sofria com muitos terremotos. Era uma cidade que a todo momento tinha terremoto. E era um atrás do outro. E as pessoas lá não se sentiam seguras. Começava com uma onda de terremoto, as pessoas saíam da cidade, tinham que ir embora. E ficavam habitando em tendas. Depois elas voltavam para suas casas, logo achavam que estava tudo seguro. E logo depois que houve o terremoto, a pessoa tinha que sair de novo. O Senhor Jesus, sabendo disso, olha o que ele está dizendo das pessoas de Filadélfia. Ao vencedor, ou seja, aquele que vencer, falei com o coluna do meu Deus, e daí jamais sairá. Ele está dizendo, vocês vão poder habitar em segurança. Vocês vão ficar seguros. É isso que ele está prometendo para nós, irmão, segurança. Olha que o povo de Filadélfia ouviu isso aqui, eles entenderam na hora. O Senhor está nos dando segurança. A gente nunca mais vai precisar sair correndo. Deixar nossa casa para trás, deixar nossos bens para trás, não. Vamos dar segurança. E ele continua: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Gravar o nome, irmãos, é reconhecimento pelos serviços e pela fidelidade. Muitos sumos sacerdotes, eles colocavam o nome deles gravado em pedras no templo, para reconhecer os bons serviços dele. Então o Senhor está falando, aquele que perseverar, aquele que vencer, eu vou gravar o meu nome dele. E mais, vou gravar o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ele está dizendo aqui, irmãos, que aquele que vencer, você vai ter o nome da cidade gravado. O que é isso aqui? Ele está te dando a cidadania, a permissão para você entrar na cidade. É como se fosse o seu passaporte, seu voucher, para você poder entrar na cidade, seu ingresso. Isso é recompensa, irmãos. E ele vai te dar, está dizendo aqui, o meu novo nome. Amém. Aleluia. O povo de Filadélfia também entendia muito bem isso aqui, porque a cidade, no início ela chamava Filadélfia, mas um dia, uma das cidades aqui em volta foram destruídas, e eles, para homenagear César, eles mudaram o nome da cidade para Nova Cesareia. E depois, para fazer uma homenagem a outro imperador, eles mudaram também para Flávia. Então, eles ficavam nessa mudança de nome. Então, o Senhor está dizendo, eu vou te dar o meu novo nome. Quem for fiel vai receber o meu novo nome. Irmãos, nós não sabemos qual o nome que nós vamos receber, mas está dizendo que como parte dessa recompensa, desse galardão, nós vamos receber um novo nome. Mas para isso, nós temos o quê? Que ter obras conhecidas do Senhor, boas obras. Nós temos que falar do Senhor, nós temos que ser fiel e nós temos que perseverar até o fim. Nós não sabemos quanto tempo cada um de nós temos de vida. Nós não sabemos o que nos espera no amanhã. Nós estamos aqui agora com o plano do Senhor, mas nós não sabemos o que pode acontecer quando nós saímos ali para fora, o amanhã, depois de amanhã. Mas nós temos que ser fiéis, irmãos, porque aquele que entregou a sua vida ao Senhor, quem cuida da sua vida é o Senhor. Se você entregou a sua vida para Deus, a sua vida ela é de Deus. E só vai acontecer com a sua vida aquilo que Ele quiser que aconteça, ou que Ele permita que aconteça. Então nós temos que entregar a nossa vida no Senhor, descansar, mas ciente de que eu vou perseverar. Eu vou fazer a minha parte para me perseverar até o fim. É o Senhor que nos faz perseverar. Aleluia. A fé, ela é um dom de Deus, ela vem do Senhor. Então nós temos que ser fiéis também. Amém? Essa é a palavra do Senhor.
E pedir que o Senhor venha guardar essa palavra no nosso coração, para que nós possamos passar essa semana firmes no Senhor, que nós possamos passar essa semana que o Senhor venha nos dar oportunidade de nós sermos fiéis,